Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Pronto, minha gente, estamos de volta aqui, dessa vez com o pessoal do Condica, né? Está ao vivo aqui para todo mundo, para o Brasil inteiro, né? Através dos nossos perfis no Facebook. Você acompanhando pelo rádio em prefixo 98.5 MHz. Edna, que é presidente atual do Condica. Levante o microfone para ficar à altura da sua voz mesmo. Levante mais, minha filha. Eu acho que... Bom, a Edna, tivemos aí mais uma participação de mais um candidato aqui. O candidato já começou, já terminou aí a sua entrevista, né? Colocando realmente vocês aí em, digamos que até maus lençóis, né? Com muitas críticas, dizendo que há muitas falhas aí nessa campanha do Conselho Tutelar de 2023, mas Edna e Preta estão aqui para conversar sobre as eleições do Conselho Tutelar que acontece dia 1º de outubro. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes da Itaenga FM. Boa tarde, a Lagoa de Itaenga. É muito importante a gente estar aqui mais uma vez, né, no programa para a gente tirar dúvidas. E eu não falo em questão de maus lençóis, né? Todas as críticas, elas para mim são todas construtivas. E assim, existe falhas, mas existe conserto. Então não há falha se a gente não consertar, né? Então a eleição anterior, realmente a gente teve algumas dificuldades, porque foi a nossa primeira eleição que a gente participou e organizou. Então todas as experiências que a gente vem trazendo de lá atrás, da eleição anterior, a gente está corrigindo agora, né? Então a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e corrigir os erros que aconteceram. Eu não digo erros, né? Porque como eu ouvi a fala de Djailson, eu estava ali, mas também estava escutando, na questão da fila, sempre vai existir, né? Porque isso é nas redes públicas, nas redes particulares. Se você for fazer uma consulta, a fila ela sempre tem que existir, certo? A gente conseguiu só uma quantidade de 10 urnas, que foi no período anterior, né? Totalmente diferente. A gente não esperava o quantitativo de eleitores que ia votar. Então a gente já se organizou para essa agora. A gente solicitou 30 urnas do TRE e a gente conseguiu. Então a gente está fazendo essa distribuição de urnas da sala, como é que vai ser feita. A comissão eleitoral ela está organizando, porque assim, como eu falo, o Condica ele fica dando um apoio, mas fica todinho na responsabilidade da comissão. E a gente fica trazendo estratégia, trazendo o conhecimento que a gente teve. Então a gente está só articulando e ajudando no que for preciso, do que for decorrer no dia da eleição. Em relação, Edna, ao que também o candidato Ian Pereira falou sobre as limitações na campanha, isso tem acontecido ou não? O que é regra e o que não é regra aí, como falou aí o Ian Pereira? Júlio, foi determinado do TRE, saiu uma resolução, não foi a gente, a Justiça Eleitoral, né? Então ela deu saiu uma resolução das vedações. Eu não recordo agora, mas eu vou procurar daqui a pouco, quando for para falar de preto, e vou dizer para a população estar acompanhando. Porque não depende da gente, né? As vedações existem, tanto do processo eleitoral, da propaganda política partidária, como da questão do Conselho Tutelar. Então seguiu as regras na questão de carro de som, de prédio público, essas coisas não dependem do Condica. Então a gente tem que seguir a lei. Se a gente não seguir a lei, a gente pode ser penalizado, tanto a gente do Condica que deixou acontecer, porque não passou as informações, como aos candidatos que estão concorrendo. Então, para isso não acontecer, como a gente já tem um quantitativo pequeno, porque são 11 candidatos, e a gente tem que passar todas as informações. Agora, se não agradou, a gente tem que deixar eles à vontade para que eles façam as críticas, não com o Condica, mas sim com a Justiça Eleitoral, que foi onde saiu a determinação. Outra polêmica também, Edna, que ficou aí um dia desse, veio por aqui, uma que hoje é ainda conselheira tutelar. Ela ia buscar, de acordo com as suas falas, concorrer às eleições, mas teve aí alguns imprevistos, teve aí impedimento também. O que aconteceu, o que é verdade, o que é mito, o que é falso na questão da Nilda, conselheira tutelar? Em relação a essa questão de Nilda, né, é uma excelente profissional. Não depende da gente a questão da prova. Você sabe, está aí a prova do concurso público. Nenhuma prova ela é feita em casa.
né? E apesar que a situação dela foi delicada, foi questão de saúde. Mas não depende da gente de deliberar e nem de fazer essa prova da maneira que Nilda estava querendo, né? Então, a comissão, a gente sentou com o jurídico, que é doutor Luiz, onde estava dando as orientações, a gente estava dando apoio, né? Desde já agradeço a gestão por estar sempre com essa parceria. E a gente não estava fazendo nada irregular, né? Assim, da entrevista que ela veio, inclusive eu pedi até a você a questão do áudio, né? Porque a gente tem que tomar umas providências, porque como a gente está de frente ali do conselho, a gente não pode deixar isso acontecer nem avante. Para quem está como diz a história, quem está por fora não entende como é o pleito que acontece, né? Mas quem está de dentro a gente sabe. Você sabe que nenhuma prova ela é feita, qualquer concurso público ela não pode ser feita da maneira que está no edital, que está fora do edital. Então a gente tem que seguir todas as regras. Então a determinação foi a comissão junto com o Condica. E a gente levou a situação para o pleno. A gente tem um pleno onde a gente se reúne mensalmente. E o pleno também decidiu junto. A gente não toma decisão só, né? Então, assim, para vir para o rádio também para falar, seria um momento que a comissão tivesse também para também falar um pouco. Até porque questão a gente tem que medir as palavras para a gente não falar coisas que a gente lá na frente se prejudique, né? Então a gente fez tudo correto conforme a lei, conforme o edital estava publicado, né? Então tá aqui, eu não queria trazer esse assunto para cá, mas assim, já que você tocou no assunto, eu vou trazer. Então tá aqui, foi entrada um mandato de segurança e o juiz negou, né? Tá lá, acho que vocês provavelmente, como estava o áudio dela aí correndo e as divulgações, provavelmente já deve ter dito que o juiz negou, né? Isso aí não vem ao caso para a gente trazer para aqui. Mas um momento a gente pode vir já para determinar, para conversar sobre esse assunto. Porque o que a gente realmente veio falar aqui foi sobre as eleições. Pronto, passado aí, respondido aí, na verdade, as polêmicas, né? Agora a Edna e a Preta fiquem bem à vontade aí para falar, né? Faltam poucos dias para o pleito, Isso. mais um pleito aí do Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga, e nesse ano tem essa novidade aí, né, Edna, que é a questão de votar agora na urna eletrônica. Que novidade boa, né? Só que Lagoa de Itaenga, infelizmente, a gente não conseguiu, porque a quantitativo de habitantes aqui a gente não tem a meta, né? Aí a gente vê município, infelizmente a gente ficou aqui doidinho, correndo atrás, não foi Preta, para a gente conseguir trazer as urnas eletrônicas, até para facilitar na contagem de votos, né, do trabalho da equipe. Porque você sabe que quando vem um pleito eleitoral, quase ninguém quer trabalhar. Então fica difícil até para a gente conseguir um quantitativo de pessoas para estar trabalhando, tanto durante o dia, né, onde vai estar ali recebendo a população, como à noite para fazer a contagem do voto. Aí, Júlia, assim, a gente encaminhou os ofícios, mas infelizmente a gente não conseguiu. A eleição vai ser no papelzinho, lá vai estar o nome de 11 candidatos, vai estar o nome, vai estar o número, vai estar a foto, que é para facilitar aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer a leitura, porque assim, se a gente for fazer um material maior, vai ficar um volume muito grande. Então a gente vai fazer um tamanho que dê para a população ter o conhecimento daquele candidato, o número e o nome, já para facilitar na hora que ele for fazer a sua escolha, né? São 11 candidatos, dali a população pode escolher 5, né? Eu tenho o direito de votar em 5, permaneceu, porque tem município que está em um candidato para votar só em um candidato, mas Lagoa de Itaenga, ele permanece, você escolher seus 5 candidatos para ocupar aquela vaga que está ali do Conselho Tutelar. Está aí, minha gente, né, as novidades para as eleições do Conselho Tutelar. Preta também parece que está aqui com a língua afiada, né? Quer falar alguma coisinha aqui, que ela quando vem com a bagagem cheia. Preta, boa tarde. Aqui, se aproxima. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde, ouvintes taenguenses. Para nós do Condica é um prazer estarmos aqui mais uma vez, para que possamos estar passando informações para a população de Lagoa Itaenga em relação à eleição do Conselho Tutelar. E o que nós viemos fazer aqui hoje é para falar um pouco sobre a eleição, de como vai ser realizada. Antes de você fazer alguma pergunta, Júlia, eu só quero ressaltar, frisar aqui a fala do candidato de Jailson em relação ao telefone do Conselho Tutelar, que ele falou que não tinha telefone fixo. Mas hoje em dia, se torna tão moderno, é difícil você chegar em um setor, ter um telefone fixo, né? Daqueles que é realmente fixo lá. Normalmente é celular.
Até para alguém fazer alguma denúncia, se você não quer crédito, mas tem ali o Wi-Fi, você consegue mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, o Conselho Tutelar hoje se encontra com um telefone, sim. O número de telefone do Conselho Tutelar é 7342-1044. 7342-1044. Então, população Lagoa Taenga, se tiver algum denúncia para fazer, pode ligar para esse celular ou mandar uma mensagem, que os conselheiros que estão lá hoje atuando, eles com certeza vão atender e vão fazer a ação, fazer a buscativa em relação às denúncias que receberem. Funciona de que horas até que horas essa linha telefônica, Preta? A linha telefônica é 24 horas. De domingo a domingo, Júlio Filho. Sábado e domingo deve estar fechado, mas que o conselheiro que estiver de plantão, ele fica com o celular para que possa estar recebendo as denúncias. É 24 horas. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias, hoje recebendo aqui os que fazem o Condica, que está aqui para falar, né, das questões que envolvem as eleições 2023, que acontecerá no próximo dia 1º de outubro. De que horas até que horas, Preta? A eleição vai dar início. A equipe já chega lá antes, né, que organiza, Condica junto com a comissão, e toda a equipe vai trabalhar também. Vai iniciar a votação das 8 horas da manhã às 17 horas. E lembrando, quem que pode votar, né? Todas as pessoas que têm um título, né, de maior, a partir de 18 anos, se não me engano. E aí tem que levar um documento com foto, o título, e quem só vai poder votar, Júlio, quem tirou o título até o dia 3 de julho de 2023. Nós recebemos já os cadernos do TRE, então lá já na lista lá de votantes, né, de eleitores, tem lá até dia 3 de julho, quem tirou o título. Então, de 4 de julho para cá, quem tirou o título não vai poder votar, porque seu nome não vai estar no caderno que o TRE passou para o Condica, Júlio. Então, é bom que a população, a gente possa estar passando isso, para que a população possa estar ficando atento, os candidatos aí, possa estar falando para os seus eleitores, que só quem pode votar é quem tirou o título até dia 3 de julho, certo? 3 de julho de 2023. Na eleição passada, Preta, tivemos aí uma grande quantidade de gente, né? Eu acho que foi mais ou menos uns 30 candidatos, e nesse ano esse número caiu muito pela metade, né? Isso, Júlio. Esse ano caiu muito pela metade, e esse ano tivemos 22, se não me engano, foi Edna, 22 inscritos e 11 habilitados, né, para pleitear. Estamos aí com 11 candidatos. São 11 pessoas de referência que o município conhece. Então, que você, eleitor de Lagoa Taenga, você possa fazer sua escolha. Temos 11 candidatos. Então, vá lá no dia 1 de outubro, votar em um desses conselheiros. E aí você pode votar até em 5 candidatos. Você pode votar em 1, em 2, mas até 5. Se votar em 6, aquela chapinha vai ser anulada, que a gente não sabe quem a pessoa realmente votou. Só pode votar até 5 candidatos. Se a pessoa votar em 6, colocar X em 6 quadradinhos, não tem como valer o voto. São até 5 candidatos. E aí eu faço um apelo realmente para a população Lagoa Taenga. Ontem eu e Edna estavam andando aqui, fomos num local e a gente escutou de uma mãe dizer que não iria votar no Conselho Tutelar. E aí a gente passou para ela, informando para ela qual o papel do Conselho Tutelar e o porquê ela poderia votar no Conselho Tutelar, porque é preciso. Eu hoje, enquanto mãe, tenho um filho de menor, eu não posso precisar do Conselho Tutelar, mas amanhã pode haver alguma situação que eu possa precisar. Então a população do Lagoa Taenga acha que Conselho Tutelar, não vou votar em conselho não, porque é para tirar meu poder. Pais, mães, quem manda nos pais, nos filhos, é vocês. O Conselho Tutelar está ali para assegurar algum direito que for violado deles. E no município da Lagoa Taenga, Júlio, a gente tem muitos casos de violação de direitos. Só que o trabalho do Conselho Tutelar é para ele o trabalho sigiloso. Eles não podem estar publicando, né, as ações que eles acompanham, as famílias que eles acompanham. Então, Lagoa Taenga, a gente tem hoje crianças que, infelizmente, que passam por tipo de violações que a população desconhece. Acha que não tem Lagoa Taenga. Acha que vem passando no jornal, uma criança sendo abusada sexualmente pelo avô, pelo tio, pelo vizinho, só acha que tem na cidade, né,
na casa do vizinho próximo. Na sua casa não tem, na sua cidade não tem, mas temos. E aí esses conselheiros trabalham nessa questão de violação de direitos. O Conselho Tutelar trabalhar na violação para garantir aquele direito que aquela criança está precisando. Quais são os canais aí que o Condica hoje está utilizando para fazer a divulgação desses 11 nomes dos candidatos, porque nem todo mundo está sabendo quem é que vai participar desse processo eleitoral. Então, Júlio, a gente tem parceria com o município, tem no site da prefeitura, todas as informações lá, no Instagram da prefeitura também, no Instagram também do Condica e da prefeitura. E também a comissão, né, liberou, né, abriu esse espaço para que os candidatos, os 11 candidatos, possam sair em alguns espaços públicos. A gente foi falar com a diretora da escola Cristiano Ferreira Bessa. Então, próxima semana, a diretora liberou lá para que os 11 candidatos se reúnam e vá lá, para que possam pedir votos para eles, se apresentarem ali aos alunos, que tem muitos alunos ali que já voltam. E também à noite, também, que tem 6 turmas de adultos. Também as entidades, sociedade civil, está tendo reunião com os pais. E aí temos um grupo do WhatsApp, colocamos lá também para eles quais os dias de reuniões com os pais, para que esses candidatos possam ir até esses locais se apresentarem. E aí também a gente, enquanto comissão, a gente, enquanto Condica, onde a gente chega, a gente fala dos 11 candidatos. E aí a gente está fazendo essa realmente divulgação, né? E também os candidatos precisam também se realmente sair porta a porta, Júlio. Estamos aí próximo, né? Falta poucos dias para a eleição e os candidatos, já algumas pessoas dizem, eu não conheço os candidatos, porque antes eles saíam porta a porta, cadê eles? Então os candidatos precisam sair porta a porta, fazer a sua divulgação, que não é impedido de maneira alguma. Tem algumas impedições, quanto já se falou em relação ao carro de som, só que não é o Condica. Nós temos uma resolução do TRE. Até a eleição passada era um carnaval danado, né? Que isso. Parecia que a gente estava vivendo um tempo de eleição municipal para vereador, para prefeito. 2019 foi bem agitada. Foi bem agitado, foi bem festivo, né? Isso. Não foi só Lagoa do Itaenga, mas vários municípios. E aí o TRE achou por bem que não poderia. Então, não é o Condica que realmente restringe algumas coisas, não é. Então, quem está de fora acha que realmente não é o Condica. A gente segue as leis, né, as regras do TRE, tem uma resolução. Hoje, a gente não está com ela aqui em mão, mas na próxima quarta-feira, dia 27, a gente vai trazer essa resolução, que vai estar aqui dia 27 no programa da Silvanelli, para que a gente possa estar falando dessa resolução e para que possa todos ter conhecimento da situação, do que pode e que realmente não pode. Edna, que é presidente do Condica, né? Ela que também está aqui com a gente. Agora, Edna, vocês do Condica que vão estar aí à frente das eleições, né? Isso também além do próprio Condica, porque vai ter também aquele órgão que vai estar fiscalizando, né? Vocês vão contar com quem? Porque vocês estão à frente, mas vai ter que ter um pessoal também que vai fiscalizar se houver aí irregularidades nas eleições para o Conselho Tutelar aqui na cidade, e de que maneira a população poderá denunciar algum ato de irregularidade se for visto ali no ato ali do local, na verdade, de votação. Boa pergunta, Júlio. A gente vai estar aqui centralizado no João Vieira, né? Vai ter uma sala específica onde já vai estar a equipe de apoio, a equipe de organização, né? Junto com a gente vai estar o Ministério Público. Esse ano a gente não vai ter acompanhamento do promotor, né? Como o ano passado a gente teve o doutor André, que estava acompanhando a gente até o final, mas ele vai disponibilizar uma pessoa que vai vir diretamente lá do Ministério Público para estar acompanhando. E em relação da questão das denúncias, não é questão de você... vamos dar um exemplo. Você chegar junto de mim e dizer, Edna, eu vi o candidato ali com a equipe fazendo boca de urna. Não. É você chegar junto do Condica, junto da comissão e dizer assim, eu quero uma folhinha, porque a gente vai ter o modelo lá para fazer a denúncia por escrito, né? Porque a gente também não pode acatar denúncias de fala, tem que ser por escrito para poder a gente tomar a iniciativa, a medida cabíveis.
E, assim, a gente vai estar com a equipe organizando. O município também está engajado com a gente, é uma parceria enorme, grande, né? Porque a gente puxa, mas, na verdade, a eleição também é do município. Então, o município ele vem com a carga maior junto conosco, que é a questão de transporte, custear a alimentação da turma que vai trabalhar, a alimentação da equipe, enfim, a equipe geral, né? E... Como é, Preta? E os materiais que a gente está usando também ao município, né? Como o Jailson falou da questão dos repasses, a gente não tem repasse de governo, de estado, não tem. O repasse que vem para o CONDIC é um percentual que vem do município, né? A gente existe duas contas, uma que a gente recebe recursos que vem diretamente direcionado de imposto de renda, que é as empresas que está financiando os projetos da sociedade civil. Então, esses recursos ele não é utilizado para as campanhas das eleições de Conselho Tutelar. O que a gente utiliza é da conta restrita, que é do CONDICA, né? Por isso que existe essa divisão de conta, para a gente não utilizar recursos que não é para utilizar, para depois, lá na frente, a gente não ser penalizado. Então, o Jailson está sem informação. Por isso que Preta fez a pergunta a ele. Você acompanha as redes sociais do CONDICA? Então, nas redes sociais, você vai ver os projetos lá da sociedade civil trabalhando, Conexão, CEDIL, Raio de Luz, Acreditar, Geração Futuro, certo? Então, todas essas sociedades civis estão sendo beneficiadas com recursos de imposto de rendas que vêm direcionadas de empresas diretamente para o fundo do CONDIC. Então, esse recurso que é custeado para Conselho Tutelar é da conta do Conselho, do CONDICA, que vem através do município. Então, não tem nenhum recurso do Estado. E a questão das formações dos candidatos, eu vi também essa fala, né? As formações que a gente vai ter para os candidatos que forem eleitos, sempre ela existem, todo ano, quando a gente diz assim, quando os candidatos ele é eleito, vai ser a formação antes de eles assumir, que é no dia 10 de janeiro. Né? Eles passam por uma formação, no caso, a comissão já viu 2 formações para eles, se não me engano, né, Preta? A gente está vendo, porque tem muitos candidatos novatos que chegaram, a gente só tem 3 que estão atuando. Como diz Jailson, já passou, ele tem um conhecimento enorme, né, do que passa. As formações, ela não só do CONDICA fornece, mas também o Estado também ela dá, mas é por conta do Estado, e a Prefeitura ela dá a diária para eles fazerem esse caminho, assim, se eles cobrarem. Também, se eles não pedirem, tem um transporte que leva, e lá também tem alimentação. Então, existem formações para o Conselho Tutelar. Se eles não participam, então o CONDICA não tem nem tem nada a ver de dizer assim, não, o CONDICA não está custeando. A gente sempre custeia. Se chegar junto da gente a formação, porque tem formações que a gente tem o conhecimento, mas também tem formações que a gente não tem, porque vem diretamente para o e-mail do Conselho Tutelar. Então, se ele chegar junto da gente, a gente foi falar com o município não quis deliberar a gente para ir. Então, o CONDICA, ele faz o papel de a gente ir lá, articular com o município, com a gestora, e dizer, a necessidade deles irem é assim, assim, assim. Então, a Prefeitura, ela faz o esforço de estar acompanhando eles, porque às vezes realmente tem informação que o transporte, já tem um transporte, que é o carro do Conselho, todo mundo conhece, é bem conhecido aqui no município. Ele leva e lá tem alimentação. Aí, às vezes, não há necessidade de estar dando diária, e às vezes tem necessidade que dá diária também. Então, isso aí é uma coisa que o Conselho Tutelar, ele sempre passa pela formação. Né? Aí, o CONDICA, ele sempre tem a responsabilidade de estar sempre acompanhando o Conselho Tutelar. Agora, sim, se chegam as informações para a gente vai buscar e a gente vai correr. Também, se não chega, a gente pergunta e está tudo ok, beleza. Porque o Conselho hoje, eu vou falar do Conselho atual, ele tem um cronograma que ele manda para a gente um relatório trimestral, onde esse relatório a gente senta junto com o Pleno para a gente analisar, para ver as demandas, o que é que tem, qual é a necessidade. Então, nesse relatório, ele diz a necessidade que tem e a necessidade que não tem. Na questão do telefone, Preta já falou bem o número aqui, a gente viu a necessidade de um celular. Por quê? Porque quando bate meio-dia, o Conselho Tutelar, o conselho ele fecha, vão almoçar. Então, esse celular ele fica na mão de uma pessoa responsável que está dando plantão, no caso dos conselheiros. Na hora que ligar, eles estão fazendo atendimento. Então, são 24 horas eles na atividade, de domingo a domingo. Então, só é ligar, mandar a mensagem, a denúncia, que eles estão fazendo os acompanhamentos. Agora, certo, a população diz assim, o Conselho Tutelar ele não trabalha. A população tem que entender que o trabalho do Conselho Tutelar ele é sigiloso, não pode estar postando, nem pode estar divulgando, até porque se eles fizerem isso, eles vão ser penalizados, porque a gente está trabalhando com direitos violados de criança e adolescente. Então tem que ter o maior cuidado
e muito minucioso. Então a gente tem que ter os cuidados, tanto o Conselho como o Condiga, porque a gente também recebe as denúncias e encaminha para eles. O nosso programa já se estourou, Edna, né? Aí temos aqui um minutinho, né, para as considerações finais, para que vocês encerrem a participação, mas o que foi falado nesse programa certamente foi esclarecido, né, para a população de Lagoa de Itaenga. Eu vou dar minhas considerações, tá ligado? Eu vou lhe dar minhas considerações finais, mas antes a gente não falou da questão do transporte, lembrando que o município vai disponibilizar os ônibus, né? A gente está vendo aí, fazendo mapeamento dos locais, tanto da zona urbana. A zona urbana talvez não precise, mas a zona rural, a gente está lá na Camboa, Caicai, a gente vai fazer o mesmo roteiro, onde os transportes vai pegar os alunos escolares. Não adianta a gente, vamos dizer que vai ter 2 ônibus, vai fazer 2 viagens durante o dia, né? No caso, pela parte da manhã, o ônibus vai 2 vezes e à tarde também. Porque, Júlio, não adianta, o transporte está indo para trazer uma pessoa ou 2 pessoas. Então tem que ter um quantitativo para ir pegar essa população, tanto Coatis, enfim, a zona rural ela vai ser, vai ter ônibus para trazer a população, então não vai ficar ninguém sem votar, só se realmente as pessoas não quiserem. E desde já eu quero fazer um apelo à população, né, que venham, exerça a sua cidadania, a gente precisa do Conselho Tutelar fortalecido e também frisar que não vá escolher seus candidatos pela amizade. A gente precisa de Conselho Tutelar com responsabilidade, que trabalhe em prol da criança e do adolescente. Porque muitos casos que acontecem, Júlio, é dentro de casa, né? A gente sabe disso, a gente passou pela pandemia aí, teve muitos casos que aconteceram dentro de casa. Então, a gente precisa do nosso conselho fortalecido, a gente precisa de pessoas competentes que estejam ocupando essa vaga. A gente não está brincando de casinha, como eu digo, friso direto, a gente não está brincando de casinha, a gente não está brincando de carro nem de boneco, a gente está cuidando das nossas crianças. Isso é meu filho, é meu neto, é meu vizinho, enfim, a nossa criança e adolescente aqui do município precisa de cuidados. Então precisa de ser, eles precisam de ser vigiados 24 horas. Entendeu? Então, tá aí o conselho, tá o número, denuncie, não fique calado. Então, venha fazer, votar e exercer sua cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Preta? Desde já nós queremos agradecer, Júlio, e quero fazer aqui um apelo à população de Lagoa de Itaenga, que possa estar votando dia 1 de outubro. Vá lá ali no Joveira Bezerra e vote. Temos 11 candidatos. Paulo Ricardo, número 1. Pedro da Guarda, número 2, Sidraque Cruz, número 3, Eliane Silva, Espordidinho da Ração, número 4, Professor Alex Júnior, número 5, Valmir Dona Tota, número 6, Zailton Tutor, número 7, Inha Pereira, número 8, Professora Alcione, número 9, Professora Elisete, número 10, Edilene Geralda, filha do seu Capitulino, número 11. Então, exerça sua cidadania e vote no dia 1 de outubro. Nós contamos com a população de Lagoa de Itaenga e, desde já, obrigada pela oportunidade, Júlio. Pronto, minha gente, esse foi o Itaenga Notícias. Amanhã é a Silva Nery no Espaço A Voz Feminina. Na quinta-feira, nós vamos conversar com o vereador e presidente da Câmara, doutor Napoleão. Tá certo, minha gente? Um abraço a todos e a todas. Vem Manuel Antônio com a Tarde Super Brega. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.